in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso, chiudi dentro me la luce che acabar o dia aqui. Vou dar tempo a palavra ao doutor Alberto. Se tiver alguma coisa aí para acrescentar. Duas coisas. Primeiro é que eu sou juiz da paz e aqui do povo da povo. Essa aqui é o povo. Em Angola, de Cabina Unida, eu também sou único. E tem essa paz. Juiz da paz. Antidroga. Essa aqui é a minha matrícula da ONU. Juiz da paz e antidroga. Sou oficialmente reconhecido pelo governo. Uma pessoa formada para lutar para a conservação da paz. O que é a paz? A paz é a harmonia. A paz é a concórdia, a paz é o calmo, a paz é a falta. São no mundo, na Guerra Civil do mundo, primeiro país no mundo aonde a Guerra Civil do mundo. Em 2000, a ONU estava presente, mas a guerra arrebentou. Para dizer que a paz não vencia. Em 2012, sem a presença da ONU, sem a presença de uma organização política, sem a presença de uma intervenção bandeira, a paz chegou. E nós acreditamos e defendemos que essa paz que temos em Angola é de Deus, vem de Deus. Porque Deus é príncipe da paz. Não há uma organização humana, a ONU, a organização africana. Não há um partido político em Angola que pode dizer que nós somos donos dessa paz. Essa paz vem de Deus. E nós somos formados para defender essa paz. A nação angolana tem 3 grandes vitórias. O povo angolano tem 3 grandes vitórias, que são a independência, a reconciliação nacional e a paz. Mas nós vamos dizer dessas 3 vitórias, a mais grande é a paz. Porque sem a paz nada podemos fazer. Concorda comigo? Amém. Amém. Sem a paz nada podemos fazer. E essa paz foi conquistada pela graça de Deus e através do sangue dos santos. A paz pela graça de Deus e a paz do sangue. E nós, sendo justos da paz, eu tenho uma missão para defender a paz, para ensinar a paz. Eu quando estou falando da conferência de imprensa, uma necessidade, e escrevemos juntos a direção da paz. Vou falar da direção, quer dizer, a Casa Civil do Presidente, a Segurança do Estado, o Ministério do Interior, toda que é a segurança do país. E quando nós fizemos trabalho, trabalhamos juntos. Amém. Amém. E não há impedimento nenhuma. Mas que foi orientada para coordenar esse programa, para assegurar esse programa, é o senhor comandante-geral da paz. Há uma realidade que queremos dizer. E essa realidade está apreciada a intervenção divina. Nessa presente conferência de imprensa, era 2 pontos que nós tivemos falar, apresentar a nossa. O primeiro ponto era a relação com as igrejas. Há uma lei que saiu que está exigindo um pastor a ter a licenciatura. Uma lei votada pela Assembleia Nacional.
torna já a licenciatura obrigatória para o pastor. Nós queremos responder nessa lei. Essa lei, essa decisão não é boa, não está boa. Por quê? Queremos fazer pergunta aí na taverna dele. Será que todos os deputados têm licenciatura? Será que todos os ministros têm licenciatura? Ou governadores, ou administradores, ou generais, todos têm licenciatura? Por que só a licenciatura? Não é uma boa licenciatura. Ou o que estou a falar, ou tem a licenciatura, tem a mestrado, tem a doutoramento. É em cima da licenciatura. Tem licenciatura, tem mestrado, tem doutoramento. Sou doutor PhD. Quer dizer que o diploma que eu tenho, eu posso ensinar em todas as universidades do mundo, porque é o diploma máximo. Aí nós queremos apresentar que o problema não é ter licenciatura, o problema é ter uma boa formação. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? É de ter uma boa formação. O nível depende de as pessoas que têm brasileiro, há pessoas que têm licenciatura, há pessoas que têm universidade, há outra que tem a graça de chegar aqui. O problema não é ter licenciatura, o problema é ter uma boa formação. Porque todo deputado não tem licenciatura, todo ministro, todo governador. Mas que é importante ter uma boa formação. E nós acreditamos, porque essa lei está a avisar as igrejas de reavivamento. E nós conhecemos essa igreja. Concordamos que a boa parte dos pastores das igrejas de reavivamento não são formados, não têm uma boa formação. É motivo de falta de moral, do civismo, da ética e da deontologia. É motivo do mau comportamento nessas igrejas. Nós reconhecemos, porque somos daqueles povos. Mas que vamos pedir não ter licenciatura, mas ter uma boa formação. Amém. Amém. É de ter boa formação. Depois, em relação com a formação teológica, é muito complexo. Complexo por quê? Cada denominação é diferente. Primeiro, a igreja não é denominação. A igreja não é denominação. A igreja não é edifício. A edifício, a denominação não é igreja. A igreja é o corpo do Cristo. A igreja é a esposa do Cristo. A igreja é o povo adquirido do Cristo. Quando Cristo vai vir, ele não vai vir para buscar as denominações. Ele não vai vir para a busca dos edifícios, ele vai vir à busca do corpo dele, a esposa. Amém. Amém. Ele disse a Pedro: tu é Pedro, em cima dessa Pedro edificarei a minha igreja. Não diz eu vou edificar os edifícios ou a iluminação, não. Eu sou professor da teologia há mais de 30 anos, através do mundo. A denominação não é Bíblia, não se forma na Bíblia. Eu conheço a história, ensina essa história. Conheço como que começou a denominação. A primeira denominação católica que começou em 333. E depois vem os protestantes. Conhece essas coisas todas. Cada denominação que você conhece quem é o fundador, qual é a doutrina e qual é a data da fundação. Eu sou professor. E que é mais triste para mim, que fiz essa lei, são supostos pastores. São supostos pastores. Não pode chamar de pastor, são supostos pastores. Como o pastor vai criar a lei para complicar a igreja do Senhor? Acho que para entender que são religiosos, porque matar a Jesus são religiosos. Amém. Amém. Vamos acompanhar? Amém. Matar a religião de Jesus são religiosos. Então eu estava a esperar a TPA vir, então deveria pedir a TPA, é o senhor ministro da Cultura, para organizar um debate em direto na televisão, aquele suposto pastor que fez essa lei comigo. E ele deveria receber aula através da televisão. É brincadeira de mau gosto. A outra parte dessa lei era que encerramento das igrejas locais. Eu queria perguntar à Assembleia Nacional, mas por que começar a encerrar as igrejas locais e não começar a encerrar os lanchonetes? Entre a igreja e a lanchonete, qual é o perigo?
O que é mais perigoso? O relaxamento nós temos a prostituição, temos droga, temos banditismo. Mas por que você não pode botar uma lei para encerrar o relaxamento? A igreja militar é bíblica. Porque a Bíblia diz: tu a mandar salutações na igreja que está na casa de cá. Na Bíblia existe essa igreja nas casas. Não concorda comigo? Amém. Concordo. O Senhor diz: duas ou três pessoas em meu nome estão lá. Esses partidos políticos hoje, que está dizendo, todos não iniciaram na Matas, não iniciaram na Maqui. Todo deputado tem casa própria, não tem deputado em Clínica. São brincadeiras essas leis. São brincadeiras. Nós devemos encorajar a igreja de ter o local próprio. Mas é bom também o deputado a botar uma lei para dar apoio social nas igrejas para comprar terreno. Esse não é problema. Amém. Esse era o ponto essencial em relação. É o momento que eu estou a falar, as igrejas encerradas nas províncias, à toa. Porque sempre a razão são igrejas. É brincadeira. Eu deveria pedir a abertura direta dessas igrejas. Para o problema dos pastores, da formação do pastor, a Alcofa tem duas propostas. Primeiro, não vamos permitir encerrar nenhuma igreja. A igreja é inocente. O problema é o pastor. Que nós vamos apertar São Pastor, porque o pastor não quer ser formado. Temos 3 etapas para tornar pastor. Tem a chamada de Deus, que se chama vocação. Tem a formação e a consagração. E se uma pessoa não quer respeitar essas 3 etapas, é triste. Mas o essencial do trabalho pastoral é a chamada, a vocação. Tem 2 grandes homens de Deus angolanos, nacionalistas, que não foi na teologia. Aqui estou a fazer a alusão ao apóstolo Lutumba, que é uma referência no mundo. Esse é o homem de Deus. Quem é pastor licenciado que já realizou a obra do Lutumba? Quem é o pastor licenciado que já realizou a obra do Simão Tomé? A base é a chamada. A base é a vocação. Amém. 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 Esses 2 grandes pastores do mundo, até estou a me fazer a ideia que o apóstolo Lutumba estava a pregar em Kikongo, dirigente. Esse grande homem dele que estava a pregar em Kikongo, em todo o país do mundo. Em Kikongo. Mas é uma referência. A mais grande igreja de Angola é a Igreja Bom Deus. Pode ser também uma das grandes igrejas de África. A base é a vocação, a chamada de Deus. Amém. Amém. Para dizer que para nós, que podemos pedir é a abertura das igrejas, imediatamente. Nenhuma igreja vai ser ensinada, mas que vamos apertar são pastores. Vamos criar uma equipe de fiscalização para fiscalizar todos os pastores da igreja. Representante legal, pastor, presidente, todo pastor. Então, aquele que não tem condições da formação, não vamos fechar a igreja. Vamos pedir, vamos tirar o homem e mandar na formação. Deus não fez isso com Moisés. Deus não fez isso. Como Moisés não tinha formação, estava a cometer muita falhas. Até aquele sacrificador ele dá bafo. Quando ele diz a Moisés, aquele que você está fazendo está bom. É uma insulto. Um homem de Deus. Faltava a formação. E para ajudar o servo dele, Deus te chamou, deixa aí esse trabalho. Vem aqui na formação. 40 dias e 40 noites. E quando ele regressou da formação, tornou uma outra pessoa. Começou a fazer as coisas de Deus com a precisão. E nós vamos interpretar, vamos pedir aí, é de dizer, vamos fiscalizar os pastores. Quem que não quer ser formado, vamos mandar na formação. Procurar um pastor. Porque a igreja não é cantina do pastor, é a obra de Deus. Na igreja,
temos dentro da igreja antigos bandidos, antigos drogados, prostitutas. Muitas pessoas que hoje já, através de Cristo, são filhos de Deus e são novas criaturas. Amém. Amém. A igreja tem papel mais forte que o governo. Deixa eu dirigir. Dá-me esse. Rapaz, esse é muito forte. Tira só. Vai, que está aqui. Câmera, meu filho. Que está aqui. Senta, você está lá. Que está aqui é o senhor ministro do interior, Dr. Manuel Homem. E você sabe que o ministro do interior é o chefe da segurança. Mas lê o que está escrevendo. Ele escreveu que quem que sabe ler? Que pode ler bem. Peço com muita humildade que as igrejas, líderes e os irmãos orem pela nação. Dirigente, ler de novo. Peço com muita humildade. Ele está a pedir com muito. Ele está a pedir o quê? Que as igrejas, líderes e os irmãos orem pela nação. É brincadeira. As igrejas vão orar quando você está fechado. É chefe da polícia. É chefe da segurança. Ele tem conta que seja a polícia não pode fazer nada. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Senhor é Deus. Deixa eu ver isso. Esse é Deus. Eu acredito que essa declaração não é dele, é a declaração oficial. Porque ele não pode fazer essa declaração, essa autorização máxima. Quer dizer, o executivo agora está a pedir à igreja a fazer o quê? Orar. Orar para quê? E como a igreja vai orar enquanto está fechada? Porque você não pode pedir na Assembleia Nacional para orar. O Conselho de Ministros. A solução é Deus. Está me ouvindo? Amém. 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 Será que podemos dar a salva de palmas? Essa é maravilha. Que o apóstolo Túmulo estava falando de maravilha de Deus. Esse ministro do interior a pedir isso. Essa é uma declaração oficial. É para dizer que sem Deus nada podemos fazer. É para dizer que a polícia não vai fazer nada. É para dizer que quando há manifestação, a polícia vem, é para derramar o sangue. É para dizer que essa paz vem de Deus, que está a pedir ao ministro do interior. Então, como que a igreja vai fazer oração para a nação se a igreja está encerrada? É brincadeira. E qual é o motivo de encerramento? Porque está no que está. Bom, se o próprio partido político iniciou como aqui. Amém? Amém. O último ponto que devemos falar, a Alcopa tem a opinião da presidente. E você pode imaginar que a única opinião da Alcopa é a paz. Amém. Amém. A paz. Apesar de tudo que pode acontecer, nós defendemos a paz. Porque essa paz vem de Deus. Essa paz foi conquistada pela graça de Deus. Essa paz vem através do sangue dos apóstolos. Então, nós queremos a conservação da paz. E estou a bendizer a Deus, porque acabei de receber uma mensagem muito positiva, através da organização do taxista, que a mandar que não pode haver mais manifestação. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Imagina as consequências do dia 28, 29 e 30. Imagina isso. É grave. E se pode acontecer, de forma que estava aí a dizer, mais de uma semana. Você pode imaginar as consequências? Nós dizemos não, nós benizamos a mão do Senhor já que está aqui. O pedido do ministro do interior, com a carta agora que temos da Associação dos Taxistas, nós dizemos Ebenezer. Amém, né? Amém. Está me entendendo? Amém. Esse era o resumo do trabalho de Deus. Mas vamos fazer isso. Para terminar, eu vou informar que nós estamos em contato direto com o comandante-geral da polícia. Esse ministro do interior, quando ele me chama só, sempre corta, como tu vai? Vou lhe ligar,
vou lhe mandar mensagem para dizer, rapaz, vou lhe comprar essa barriga. Porque essa declaração é uma bênção. Amém? É uma bênção, irmão. Chefe, vou te comprar essa barriga, que Deus te abençoe. Nós queremos que Angola torne um país moderno, uma referência, um sujeito de turismo mundial, um sujeito de admiração mundial. E elemento essencial para conseguir é a paz e a formação dos povos, a formação do nosso povo. Amém. Parabéns, senhor ministro. Eu pude informar que essa declaração não é de declaração oficial, porque ele é um dos ministros que fala todo dia com o presidente. Tem as pessoas que não podem dormir sem dar relatórios. Tem o ministro do interior, tem o governador do Luanda, tem o chefe da segurança do Estado, tem. Ele é uma das pessoas que não pode dar essa declaração sem autorização oficial. E se chegamos aí, nós dizemos que o nome do Senhor seja louvado. Podemos dar chuva de paz? Agora, desde todo o tempo que nós estamos aqui, estamos sempre em contato com a direção da polícia, para mandar o doutor Aguardo. Isso significa que clima. Você viu o que aconteceu no dia 28 e 29 de setembro. O próprio homem está dizendo, não saíram, mas as pessoas aproveitaram. Amém, né? Não sei se está me entendendo. Porque atrás disso temos bandidos, temos um povo que tem fome e temos inimigos do povo angolano. Quer dizer, todo esse mundo está esperando uma oportunidade para invadir e a fazer a destruição bárbara. Amém? Amém? Então eu acredito que é nesse contexto que o máximo está a ver a situação. Mas nós vamos fazer a oração. Porque o chefe aí, o ministro do interior, está pedindo que a oração. E nós estamos na igreja. Amém? Ele já sujeito. Televisão Mackenzie balança essa imagem na rede social. Vamos balançar através de todas as igrejas. E tu vos prometi que as igrejas vão ser abertas. E o problema é só um pastor que não tem formação. Nós temos a nossa escola internacional de avaliação, que é a única escola de igreja de Jerusalém que está reconhecida no Ministério da Justiça, publicada no Diário, escrito no Ministério da Cultura através de nós. Essa escola está reconhecida desde 2001. Quer dizer, hoje que essa lei está aí, aquela escola já é 2001 está publicada no Ministério. E vamos usar essa instituição para ajudar os pastores. Amém? Amém. Para ajudar os pastores. Eu sou aí, estou aqui como defender a paz e defender os pastores. Nenhuma igreja não pode ser fechada. Há uma pessoa que me fez a pergunta sobre as igrejas Bima, as igrejas da última teve, amém. Que Deus toca o coração dos nossos governantes para que Jesus seja Senhor nessa nação. Amém. Amém. Em nome de Jesus, vem. Chefe, você vai pedir. Deixa eu fazer. Uma pessoa por dar vou cantar em português. Avança. A solução. Obrigado, Senhor. E nós somos a igreja. Amém. Amém. Estamos aqui em representação da igreja. Aqui vou vos apresentar o reverendo Pemel, é o diretor executivo da Angola. Dirigente, vamos cantar. É a gente. Sem a Deus, sem a oração a Deus, nada podemos fazer. Então, o dirigente vai nos conduzir esses 15 minutos para a gente interceder para a nossa nação, nosso povo, nosso dirigente, a Assembleia Nacional, a polícia, a juventude, e a paz esteja na igreja. Não há nação sem igreja. Não há família sem igreja. Se temos a nação angolana, temos o igreja. A tarefa que Deus lhe deu para dirigir esta nação. E Kabila Konene, Angola é uma nação, é um só povo. Então, essa família é um pai. Aqui ele é presidente eleito nos angolanos.
E vamos pedir que Deus toca o coração. Deus igual a ti. Nós te dizemos muito obrigado para esse presidente. Os três presidentes, o João Neto, o presidente Legal Santos e o general João. Abençoa a vida dele. Abençoa a família dele. Tudo que a tua graça, a tua abençoa a glória da gabinete. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Abençoa, abençoa ao dirigir. Amado irmão em Cristo, dentro dessa solicitação do governo, para que a igreja do Senhor faça oração para a nação. Agora vamos começar a interceder para os deputados da Assembleia Nacional. A presidente é a doutora Carolina Sequeira. Que Deus dá sabedoria. Aquela casa é a casa da lei, para votar a boa lei para o bem-estar dos angolanos. Oremos para o deputado. Nós te agradecemos, Pai. Recomendamos a Assembleia Nacional. Recomendamos a presidente, a doutora Carolina Sequeira. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida do deputado. Abençoa todos os partidos políticos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer oração para o Conselho de Ministros. Que Deus te abençoe. Que dirige o Conselho de Ministros, que é o chefe do Estado, o general João Manuel Gonçalves. Que Deus te abençoe a todos os ministros, todos os governadores provinciais, todos os administradores, toda a classe dirigente. Oremos. Nós te agradecemos, Pai. Abençoa o Conselho. Abençoa, Pai, o dirigente, os governadores provinciais. Abençoa os administradores. Abençoa toda a classe dirigente. Nós queremos e acreditamos que a mão do Senhor, ouça, Senhor, a oração, o governo voltar a pedir a oração. Abençoe. Bendito seja o nome, bendito seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome, bendito seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos orar acerca da nossa polícia. O senhor ministro do Interior, o doutor Manuel Gomes, pela primeira vez o ministro do Interior a pedir oração. Que Deus abençoa o ministro do Interior. Que Deus abençoa o comandante-geral da polícia. Que Deus abençoa todo o executivo, toda a nossa polícia. Vamos orar também para as forças armadas. Que Deus abençoa toda que é a defesa e a polícia. Nós te agradecemos, Pai. Eu sei que acabou de tocar o coração dos ministros do Interior para pedir a oração da igreja. Para pedir a oração da igreja. Abençoa, Pai. Abençoa, oh Deus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, seu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Agora, vamos fazer a oração para o bem-estar do nosso povo.
Que Deus abençoe o nosso povo de Gabina Boné. O fundador da nação, o Dr. Agostinho Neto, diz: o mais importante é resolver os problemas do povo. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe o nosso povo. A economia, orei. Pela sua glória, e agradecer Deus escolheu a alegria da paz. Abençoa. Abençoa a vida. Deus te amor e sabe de ti. E que todos sejam agora, vamos fazer uma oração acerca das igrejas, dos pastores. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a lâmpada do mundo. E a igreja joga um papel para o bem-estar dessa nação. Correto? Pai, abençoe. Não há ninguém. Abençoa. São líderes dentro da comunidade. Guerreiro, Pai, estamos que seja. Agora vamos levar as nossas mãos. Vamos fazer uma oração especial acerca da juventude. A juventude é o futuro do país. Que Deus abençoe a juventude. Nós vamos abandonar e agradecer a Deus. Acabamos de receber uma boa mensagem da parte da direção do taxista, dizendo que não haverá mais uma marcha, porque está a trazer a destruição do país. Que Deus abençoe essa organização e que Deus abençoe toda a nossa juventude. Levamos as mãos por ele. Pai, nós te agradecemos. Recomendamos a juventude na tua mãos. A juventude é o futuro do país. A juventude é a esperança do país. Abençoa a juventude. Abençoa a organização dos taxistas. E o teu nome seja exaltado. Obrigado, Senhor. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, com poder. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, com poder. Oh, aleluia, aleluia. Com poder, aleluia, aleluia. Jesus está aqui com poder. Louvado seja o nome, louvado seja o nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós te agradecemos, nós te louvamos. Hoje aconteceu um milagre. A ver o nosso ministro do interior, ou representação dos dirigentes, em representação do chefe do Estado, em representação dos deputados, a pedir a oração da igreja. É uma milagre, é uma maravilha. Pai, nós te agradecemos e abandonamos essa nação na tua mão. Nós confessamos e acreditamos que essa paz vem de ti, pois tu és príncipe da paz. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente,
abençoa a Assembleia Nacional, abençoa o Conselho de Ministros, abençoa a polícia, abençoa as Forças Armadas, abençoa os governadores provinciais, os generais, os administradores. Pai, abençoa a nossa juventude. Pai, te agradecemos de ver essa mensagem boa da parte da direção da juventude. O taxista dizendo que não vai mais acontecer a confusão. Tu és presidente da paz. Abençoa toda a juventude. Abençoa, Pai. A juventude é o futuro da manhã. Pai, nós te agradecemos e deixamos todas as coisas nas tuas mãos. Acreditamos que a paz de Cristo, que está em cima da toda inteligência, vai guardar a nossa nação. Abençoa a nossa nação de Gabina Munene. E acreditamos, nós queremos ver essa nação tornar-se como modelo, essa nação tornar-se um sujeito de admiração, um sujeito de turismo mundial. Acreditamos que tu estás junto à nação angolana. O fundador dessa nação, o Dr. Agostinho Neto, é filho de um pastor. Muitos dirigentes são cristãos. Abençoa, Pai. Abençoa nosso Pai. E que a paz do Senhor esteja na nossa nação. De Gabina Munene. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós dizemos amém. Amém. Ok, vamos dar a agora, todos os homens de Deus passam aqui atrás. A empresa vai encostar. Vou fazer um resumo do nosso motivo aqui para atrás. O motivo porque nós estamos aqui e vamos mandar essa mensagem junto com o chefe do Estado, junto com o governo. Eu sou o Dr. Alberto Lunama, sou juiz da paz e antidroga. Sou doutor PhD, professor da teologia, mais de 30 anos no mundo. E sou aqui com essa equipe para apresentar, porque sou presidente da Alcopa. Alcopa que significa Ação da Luta contra a Pobreza em Angola, e que é uma parceira social oficial do Estado angolano. A organização Alcopa tem como objetivo a seguinte: o primeiro objetivo social é de lutar contra a pobreza mental, moral, cívica e material, através da mudança de mentalidade. Lutar contra a pobreza mental, moral, cívica e material, através da mudança de mentalidade. Quer dizer, para a Alcopa, a mudança de mentalidade é o nosso cavalo de batalha. O segundo objetivo é de apresentar ao nível nacional e internacional a boa realização do executivo angolano em prol da erradicação da fome e da pobreza, sobre a sabe de liderança da sua excelência, o senhor João Manuel Gonçalves, que é o presidente eleito de Angola. O objetivo seguinte é de ver um dia essa nação que Deus nos deu tornar-se uma nação modelo, uma referência, um sujeito de admiração mundial. Na verdade, às vezes nós não vamos viver, mas é o sonho que eu tenho de ver um dia nossos filhos, nossos netos a viver numa Angola que vai ser uma referência à África como modelo. É o último objetivo da nossa organização é a conservação. Estou insistir, a conservação desta paz. Essa paz que nós recebemos pela graça de Deus. Essa paz que nós recebemos através do sangue dos angolanos. Essa paz não vem de um partido político. Essa paz não vem da ONU. Em 2000 a ONU estava presente, mas a guerra rebentou. Em 2002, sem a presença da ONU, sem a intervenção de um partido político, a paz chegou. A paz vem de Deus. A paz é pela graça. A paz é através do sangue dos angolanos. Então, sendo juiz da paz, sou defensor, sou professor da paz. Vou ensinar a paz. O que é que significa a paz? A paz é a harmonia, a paz é o calmo, a paz é a tranquilidade. Escuta bem, povo angolano. De todas as vitórias que o povo angolano tem a independência nacional, tem a reconciliação, tem a paz. Mas a mais grande é a paz. Essa paz vem de Deus. Essa paz foi conquistada pelo sangue dos angolanos. Pode acontecer problema, conflito, mas que vamos preservar é a paz. Quem que mexe nessa paz pisa sobre o sangue dos angolanos. Juventude, ouça. Eu acabei de receber a outra mensagem para dizer que não haverá mais confusão. Nessa conferência de imprensa, eu estava aqui para responder a algumas situações do país. Primeiro era para a lei
que os deputados votaram para dizer que obrigatoriamente o pastor deve ter a licenciatura. Essa lei não é bíblica, essa lei é negativa. A pergunta é a seguinte: será que você, todos os deputados, têm licenciatura? Os ministros todos têm licenciatura? Os governadores governam? Por que só a licenciatura? O que estou a vos falar aqui, doutor Lunam, eu tenho a licenciatura, tenho mestrado e tenho doutoramento, sou doutor PhD. Você pode imaginar isso. O mais importante é ter uma boa formação oficial. E sobre a formação teológica, devemos saber que cada escola bíblica, cada faculdade, a igreja não é a divinação, a igreja não é difícil. A igreja é o corpo ressuscitado, a esposa do Cristo. A igreja é o povo adquirido do Senhor. Jesus diz a Pedro: tu é Pedro, e em cima dessa Pedro edificarei a minha igreja. Então, isso é para dizer que cada denominação tem a faculdade, tem a escola bíblica, e depende da doutrina. Então, para as igrejas de revivamento, nós temos a nossa escola, que é Escola Internacional de Avaliação, que é uma escola que existe de Deus, que foi reconhecida pelo Ministério da Justiça, publicada no Diabo e escrita no Ministério da Cultura através dele, desde 2001. Essa escola é legalizada. Essa escola tem diabo. Então, estou a convidar todos os pastores para vir estudar, porque é a única escola oficial que nós temos das igrejas de revivamento. Estou aqui também para agradecer o nosso governo, através do reconhecimento das algumas igrejas de revivamento. A alusão feita aqui a igreja AMC, que dirige o apóstolo Elias Pedro, a igreja ICA, que dirige o reverendo Antônio Wambo, a igreja Ierewa, que dirige o reverendo Nzulce Antônio. Que Deus abençoe o nosso governo através desse reconhecimento das igrejas. E estou aqui também para dizer a lei sobre o encerramento da igreja no quintal é negativo, porque os partidos políticos que são hoje e que são hoje iniciaram também na Shema, iniciaram também no Maqui. Quer dizer que não é necessário para fechar a igreja que está no quintal. Se há coisa que devemos fechar são lanchonetes, são discotecas, onde se passa prostituição, onde se passa droga e banditismo. A igreja é parecer, porque as pessoas na igreja que foi no passado bandido, prostituta, fumando drogueira, mas hoje são filhos de Deus e são nova criatura. Essa é a mensagem que eu queria passar. Que Deus abençoe a Angola de Cabina Bonito, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe os deputados, o membro do Conselho Executivo, que Deus abençoe toda a classe dirigente e que Deus abençoe o nosso povo. A primeira pessoa que eu estou a benizar aqui, agradecer, é a Juventude. Juventude, vou abater a organização dos taxistas. Muito obrigado pela mensagem. Os problemas podem acontecer, mas vamos resolver com a calma. Imagina que aconteceu no dia 28, 29 e 30. É grave, imagine. Mas que Deus nos ajude. Que haja paz, harmonia e o calma. Comigo aqui, que está aqui, eu associo o senhor ministro do Interior, o chefe da segurança, o doutor Manuel Welco. Ele está a pedir às igrejas para fazer oração para a nação. Parabéns ao governo, porque agora você está a reconhecer o impacto da igreja. E nesse contexto, estou a pedir a abertura imediata, de forma que estou a falar, de todas as igrejas nas províncias que foram encerradas, que são no quintal. Como a igreja vai fazer a oração se está encerrada? O senhor ministro está aqui. Você anda me chamando de Cota. A Cota está a falar, está aqui. Pensem bem, a solução é Deus. E que aquelas igrejas que são encerradas sejam abertas para responder nessa sociedade que é fazer a oração. Que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a nossa... Quero também falar uma palavra a nossa polícia. A polícia, o senhor comandante-geral, a polícia, parabéns. Eu tinha medo no dia 29, 28, 29 e 30, estava a pensar que haverá 1000 mortes, haverá sangue dos angolanos. Mas a ver o relator, você tem a minha mão. Que Deus nos abençoe, a polícia. O papai Lunama, doutor Lunama, estou a vos prometer, a partir do ministro, senhor ministro doutor Manuel, senhor comandante-geral, estou a vos prometer de todos para vos comprar Samavide. Que Deus abençoe.